Pois bem, gente linda, chegamos então a mais uma aula que tem a ver com o nosso interior, com a nossa estrutura psíquica e, sobretudo, com a nossa capacidade emocional de lidar com as coisas que estão fora de nós. Maturidade é nada menos que a nossa capacidade de discernir o que está por trás do que está por trás. Maturidade tem a ver com a nossa capacidade de autodiscernimento, de autoconhecimento, mas também de inteligência intrapessoal e interpessoal. Isso significa que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço as minhas inabilidades, imperfeições, quanto mais eu lido com o meu passado de forma honesta, mais eu sou tolerante com o outro, mais eu percebo o outro, mais eu consigo lidar com a outra pessoa. Isso é fundamental, porque quem não se conhece, quem não se autodiscerne, não tem as lentes necessárias para enxergar o outro a partir de uma perspectiva madura. O que é maturidade? Maturidade tem a ver com a nossa idade emocional. Você pode ter 70 anos de idade, isso não significa que você seja uma pessoa madura, porque maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com o nosso desenvolvimento psíquico, ou seja, à medida em que nós saímos daquelas fases de fixação dos nossos desenvolvimentos primários, lá da infância, à medida em que nós expandimos a consciência como pessoas adultas emocionalmente, nós nos tornamos maduros. Isso é maturidade. Mas é claro que nem todo mundo tem o mesmo grau de maturidade. Cada um tem uma história, cada pessoa é única. E como a falta de maturidade afeta o nosso trabalho? Totalmente. Inclusive, as empresas têm considerado muito a capacidade de inteligência emocional dos seus colaboradores. Note que há muitos testes psicológicos para avaliar o grau de estabilidade emocional de algum indivíduo que ocupará determinado cargo. Eu não contrataria, por exemplo, alguém na minha empresa sem antes fazer testes, checagem, para validar essa pessoa. Todo mundo, como os produtos também, precisam ser validados, mas antes prototipados, testados, as pessoas também. Então é importante que você contrate as pessoas certas, avaliando o grau de maturidade delas, reconhecendo os limites, até onde elas podem ir, reconhecendo suas fragilidades e, lógico, as suas potencialidades e qualidades. E as suas? E quando a gente olha para si mesmo, quando a gente se olha no espelho e se percebe como alguém não tão maduro assim, bom, isso pode atrapalhar muito a nossa gestão. Porque a maturidade, ela se revelará na medida em que nos relacionamos com os outros. As pessoas nos percebem como pessoas infantis ou maduras. E além disso, dessas diferenças de uma pessoa para outra, há aspectos de maturidade para cada área da vida. De repente você é uma pessoa muito madura na área financeira, mas talvez seja muito imatura nos relacionamentos. A roda da vida, que é esse teste que foi proposto a vocês, é uma ferramenta, como eu fiz curso de Professional Coaching, então eu abordo essa ferramenta, eu uso essa ferramenta para fazer o diagnóstico primário. Essa ferramenta, a roda da vida, nos ajuda a entender que nós não estamos prontos em todas as áreas. Afinal, ninguém está 100% pronto e também ninguém está 100% despreparado. É substancial que nós olhemos para nós mesmos e façamos um autodiagnóstico. Qual é a minha idade emocional, de forma geral? Então eu quero destacar aqui algumas categorias para te ajudar nesse diagnóstico e como bônus nessa aula aqui você receberá um
um teste que ajudará você a identificar a sua idade emocional. Você quer saber quantos anos emocionais você tem? Qual é a sua idade? Então, a primeira categoria de pessoas, aqui no caso imaturas, são os bebês emocionais. E você lidará com gente assim, com cliente, sabe aquele cliente manhoso, que quer atenção o tempo todo, porque um bebê, ele se vê como o centro do universo. O bebê, ele tem uma relação consigo mesmo. Ele saiu do útero, mas ainda no colo da mãe, vive uma simbiose, uma ligação indescritível. E ele tem desejos. Um bebê, ele não tem regras morais, um bebê não tem limites. A hora que dá vontade de chorar, ele chora. Aliás, quando ele chora, ele nem sabe por que está chorando. Ele tem vontade de alguma coisa, uma carência existencial que se percebe na fome, no sono, na vontade de fazer suas necessidades, nas dores. Bebê é instinto puro. E o que ele quer? Ele quer atenção o tempo todo. O que é que você faz quando um bebê, quem é mãe e me ouve agora sabe disso, quando um bebê, ele está lá no berço e ele começa a chorar de fome. Se você não atende, o que ele faz? Ele te deixa louca, louco, porque ele se desespera, ele quer ser atendido e ele será. E a gente vive com muita gente assim. O que são os bebês emocionais? Ou melhor, quem são? São aqueles que procuram que os outros tomem conta deles. São pessoas que requerem atenção o tempo todo. São pessoas que têm grande dificuldade de entrar no mundo dos outros. Não são empáticos. São pessoas egoístas. Um bebê é autoegóico. A prioridade é si mesmo. E um bebê emocional, mesmo em fase adulta, mesmo com 40 anos de idade, também é assim. Ele quer colo o tempo todo. Você já viu pessoas que falam quase miando? Lembra-se daquele desenho? Eu não sei se a gente consegue colocar aqui, da hiena, que dizia, ó céus, ó vida, ó azar, se lamentava o tempo todo, requerendo atenção, reclamando da vida. Ó azar, ó vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais, ó vida, ó azar. Você encontra gente assim o tempo todo. Pessoas totalmente dependentes, que não se emanciparam. Pessoas que não encontraram a sua independência emocional, que continuam nessa relação escravizadora de interdependência. Os bebês emocionais também são movidos por gratificação instantânea. Eles precisam ser recompensados o tempo todo, senão eles vivem infelizes. Bebês emocionais dão trabalho, porque bebê dá trabalho. Eu sou pai, eu sei como é. Bebê requer atenção, cuidado e amor. Então, bebês emocionais são pessoas que possivelmente não receberam afeto na medida de sua necessidade. E essa carência existencial, ela permaneceu pelo resto da vida. Os bebês emocionais se tornam adultos, mas eles continuam imaginando que a vida é um seio gigante para saciar a sua fome existencial. Os bebês emocionais usam as outras pessoas como objetos para atender às suas necessidades. Você deve encontrar muitos bebês emocionais por aí e precisa saber lidar com eles e, quem sabe, reconhecer características dessa fase de infantilidade em si mesmo. Uma segunda categoria são as crianças emocionais. Depois que a gente passa ali daquela fase mais oral, aquela fase em que tudo é levado à boca,
em que o nosso primeiro conhecimento sobre o mundo é na boca, é pelo o seio, a mamada, as primeiras coisinhas que são encontradas no chão quando o bebê está engatinhando, então ele leva à boca, o bebê baba, os dentes crescem, ou seja, tudo está fixado aqui. Ele passa por uma fase que ele avança para ali os 3, 4 anos de idade para uma etapa muito importante, que é quando ele começa a receber limites, é quando ele começa a se perceber como sujeito na história. Só que agora, essas crianças emocionais, elas são um pouco diferentes dos bebês. Elas estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. E quando você tira o que elas querem, elas se entristecem. Crianças emocionais magoam-se com facilidade. Embora muitas vezes tenham facilidade de perdoar rapidamente e esquecer-se das coisas e das ofensas. Pessoas que são crianças emocionais se queixam, retrocedem, manipulam os outros, fazem jogos emocionais, jogos psicológicos, tornam-se cínicos, sarcásticos, sobretudo quando não conseguem aquilo que querem. Bebês emocionais dão muito trabalho, mas crianças emocionais também dão muito trabalho. Até porque as crianças emocionais têm dificuldade de falar sobre seus sentimentos, dificuldade de ter controle emocional, explodem com facilidade, têm dificuldade em discutir as suas vontades, os seus desejos de uma forma madura, de uma forma honesta, até porque é criança e a criança não tem obrigação de saber tudo, ela não tem maturidade para isso. Uma criança emocional de 50 anos de idade, lamentavelmente, também se percebe assim. Preste muita atenção em cada ponto, porque já já você vai fazer um teste e nesse teste você saberá qual é a sua idade emocional. Olha como o fator 5% te ajuda. Te ajuda a fazer um mergulho, a olhar para si mesmo, a se perceber. E depois que você se percebe, você poderá também ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que o fator 5% vai te ajudar a cooperar com o crescimento de muitas pessoas à sua volta. Você será um instrumento para impactar, empoderar, transformar e inspirar as pessoas que estão à sua volta. Então, quem são os adolescentes emocionais, já que falamos dos bebês e das crianças? Ora, como adolescentes. Eles podem ter 50 anos de idade, 30 anos de idade, 25 anos de idade, já passaram da fase da puberdade, mas tendem a ser quase sempre defensivos, se justificam, utilizam muitos mecanismos de defesa psíquicos, como a racionalização, a negação. Eles racionalizam, justificam seus argumentos, tentam tangiversar, tentam escapar da verdade, do confronto. Adolescentes emocionais sentem-se ameaçados e profundamente amedrontados com as críticas e não sabem lidar com as críticas ainda que sejam construtivas. Adolescentes emocionais são geralmente difíceis para tratar conflito. Eles, além de não saberem reconhecer com bom grau de realismo o que é o conflito, e que todo mundo tem conflito, não existe pessoa que não passe por conflitos relacionais. Os adolescentes emocionais, eles vivem no mundo ideal, no mundo da paixão, no mundo idílico, no mundo platônico, e quase sempre os adolescentes emocionais têm dificuldade de enfrentar um assunto que trate sobre eles, de serem confrontados, então eles acabam culpando os outros. Não é assim que acontece com os nossos adolescentes em casa? É muito comum. Um adolescente emocional, ele é instável emocionalmente. Ele não tem
estabilidade emocional. Ele é uma montanha russa, manhã, tarde, noite e madrugada. Ele é as 4 estações do ano em um dia. Um adolescente emocional traz sérios prejuízos para as pessoas que estão à sua volta e para si mesmo, já que essa pessoa será muito culpada. Mas não só isso. Adolescentes emocionais acabam sendo muito críticos, muito opiniáticos. Eles acham que sabem tudo. É comum do adolescente porque ele já chegou numa idade em que agora a razão está aguçada, ele estuda bastante, ele tem uma percepção própria do mundo, ele já não depende da opinião absoluta dos pais para a tomada de decisões, ele já possui alguma autonomia, mas isso causa neles uma falsa impressão. O problema dos adultos que são adolescentes emocionais é que esses adultos se enganam e eles acham que sabem tudo e acabam criticando demais e se tornam pessoas tóxicas que afastam naturalmente outras pessoas. Você conhece pessoas assim? Eu tenho um teste extraordinário para você fazer daqui a pouco. E nesse teste você vai descobrir a sua idade emocional, se já não descobriu. Os adultos emocionais. Quem são os adultos emocionais? Obviamente são pessoas maduras, pessoas bem resolvidas, que já passaram por vários ciclos na vida e não são necessariamente pessoas muito velhas. Eu conheço, por exemplo, uma menina que tem 26 anos de idade e ela é muito madura, mas muito madura. E eu já fiz alguns testes com ela e percebo assim um grau de maturidade elevadíssimo que raramente é encontrado nas pessoas. E obviamente eu percebo por que ela é tão madura. Uma menina que tem práticas de espiritualidade, que lê muitos livros, que vai à luta todos os dias, muito disciplinada. Obviamente pessoas assim amadurecem mais rapidamente. Há 2 formas de você crescer na vida. Ou aprendendo, ou apanhando. Ou a gente quebra a cara, cai no chão, levanta, cai de novo, ou a gente ouve o conselho de alguém que disse assim, olha, não vá por ali porque ali você vai cair. Mais sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, até porque não terá todo o tempo do mundo para cometer todos os erros sozinho. Mais sábio é aquele que aprende com os próprios erros e não volta a repeti-los, de modo que alcança um novo nível, um novo aspecto da maturidade. Maturidade, então, significa identificar as próprias necessidades, se autoconhecer. Quanto mais uma pessoa se conhece, mais madura ela é. Isso tem a ver com autodiscernimento. Elas se enxergam com clareza e lidam com seus defeitos e fracassos de forma direta, honesta. Pessoas assim reconhecem, administram e assumem responsabilidade por suas ideias e sentimentos. Se elas sentem raiva, elas dizem, eu estou com raiva. Elas não escondem, elas não maqueiam, elas não usam máscaras. São pessoas muito honestas com relação aos seus sentimentos. E mesmo sob estresse, elas conseguem expressar as suas próprias convicções, os seus próprios valores, sem se tornar antagônicas. São pessoas que sabem muito bem o que querem da vida, muito bem decididas. E melhor que isso, respeitam as outras pessoas, sem a neurose de controle, de querer mudá-las. O imaturo quer mudar o outro. O imaturo não se contenta que o outro seja como é. Mas a verdade é que nós não temos o poder de transformar a mente das pessoas, a psique das pessoas por nossas próprias forças. Lacan já dizia que o desejo é o princípio da cura. A pessoa precisa querer, desejar a mudança de dentro
para fora. Pessoas adultas emocionalmente respeitam os outros e não tentam mudá-los a qualquer custo. É daí que nascem os conflitos entre casal. Daí que nascem os conflitos entre pais e filhos. Quando as individualidades não são respeitadas. Pessoas maduras dão espaço, dão oportunidade para que os outros mostrem seus erros, para que os outros falem dos seus defeitos. Pessoas maduras são acolhedoras, ouvem as pessoas ainda que as suas próprias expectativas sejam frustradas. Pessoas maduras reconhecem as pessoas pelo que são, não fazem distinção. Pessoas maduras sabem lidar com a própria humanidade, com a humanidade dos outros. E por isso elas sabem falar sobre suas fraquezas e fracassos com muita naturalidade. Por exemplo, eu posso dizer que tomei uma decisão financeira, há alguns anos atrás, em que num dia, em 5 minutos, numa operação, eu perdi quase 30 mil reais. Posso dizer, foi uma tolice, um momento em que fui levado pelas emoções. Quando dói falar sobre alguma perda, sobre algum fracasso, é porque de fato a gente não está bem resolvido. É porque aquilo precisa ser ressignificado. Mas à medida em que você fala dos seus fracassos, significa ainda mais, sobretudo, que você não é um fracassado. Pelo contrário, que você sabe lidar com isso. Que você encara os fatos como são. Que o seu passado compôs a sua história e forjou o seu caráter. E que você não é obrigado a acertar em tudo. Quem acerta em tudo é perfeito e não existe pessoa perfeita. Aliás, na sua empresa você poderia colocar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Estou brincando, gente. Quem sabe em casa, né? Essa pessoa perfeita não existe. É idealização, é fruto da imaturidade das pessoas. Pessoas maduras estão em sintonia com as necessidades emocionais das outras pessoas. Porque à medida em que elas sabem de suas fraquezas, reconhecem suas fragilidades, elas também saberão lidar com as fragilidades dos outros. Pessoas maduras sabem lidar com as preocupações dos outros sem se perderem. Elas têm uma percepção aguda e perspicaz sobre o coração do outro. São capazes de desenvolver empatia, são altruístas, são generosas e extremamente acolhedoras. Pessoas maduras, portanto, têm a capacidade de resolver conflitos. Elas não precisam fugir do conflito. Elas não precisam ignorar o conflito, calar-se no conflito. Elas enfrentam o conflito, mas não como quem quer tripudiar sobre o outro, como quem antes compreende o outro e se coloca no lugar do outro. Pessoas maduras preferem a solução, a pacificação, ao invés de terem razão. Seja você uma pessoa madura, porque isso evitará uma série de problemas no seu trabalho, na sua família, em todos os ambientes onde vivemos. Maturidade é fundamental. A partir do entendimento dessas coisas, desse olhar para si mesmo, é possível sim entrar numa empresa, é possível sim conversar com clientes, parceiros, colaboradores e lidar com eles de forma melhor. Sucesso para você, bem-vindo ao Fator 5%. Lidar com a sua maturidade é uma dessas coisas que só cabe a você mesmo. São interceirizáveis, são indelegáveis, aquelas coisas que são de nossa responsabilidade exclusiva. Até a próxima aula.